Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, antes tarde do que nunca, eu vim falar sobre os melhores filmes assistidos durante o mês de março. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que todos os vídeos que eu começo falando sobre os melhores do mês, eu acabo me decepcionando um pouco, porque eu sinto que nos anos anteriores eu consegui assistir uma quantidade muito maior de filmes em cada mês, e eu acho que eu gostei muito mais dos filmes que eu assisti, né? Acho que esse foi um bom mês, mas toda vez eu sinto que nos anos anteriores tiveram meses que foram melhores. E sem mais delongas, começando então com a quinta posição dessa lista, que ficou com o filme Munique. Para além dele ser um dos indicados ao Oscar de melhor filme dentro da história, a minha vontade de assistir Munique veio também por conta de um filme recente, o filme September 5, já que as histórias estão ali conectadas, né? A história de ambos os filmes, querendo ou não, começam com uma transmissão de um atentado terrorista que aconteceu nas Olimpíadas de Munique de 1972, se não me engano. E o filme Munique se passa depois dessa transmissão, né, que é realmente todo o plot de September 5, em que a gente tem agentes secretos de Israel tentando achar esses terroristas e tentando dar um fim em cada um deles. Eu acho que esse filme tem coisas muito legais, principalmente não falando sobre a investigação em si, não a parte brutal de troca de tiros, de espionagem, mas sim todo o debate moral que os personagens escolhidos desse serviço secreto acabam passando ali, se questionando se tudo isso vale a pena e se questionando sobre as famílias das pessoas que eles têm que atacar e como tudo aquilo é um ciclo, né? E talvez nunca realmente tenha um fim. Eu acho que se o filme tivesse focado 100% nisso, ele seria um filme excelente, porque as partes em que ele foca nesses momentos dos personagens se questionando sobre se o que eles estão fazendo é certo ou não, como é que eles se sentem em relação a isso e como é que eles vão lidar com tudo que eles passaram depois, né? A relação deles com a família e, enfim, e todas as coisas mesmo que acontecem com eles dentro do filme. E a falta de confiança de o que vai acontecer depois e das pessoas mesmo que eles acabam entrando em contato, né? São os melhores momentos, na minha opinião, né? Mas o filme foca muito mais na parte de espionagem, assim, dentro do filme, que tem o seu valor, claro. Eu vou ser bem sincera que eu fiquei um pouco perdida em vários momentos do filme, em parte porque são muitos nomes. Ele é um filme bem longo, ele tem suas 2 horas e 40, então ele pode ser um pouco cansativo justamente por ter muito nome, ter muitas pessoas e você tem que tá acompanhando 100% do tempo, não que você vai ficar completamente perdido dentro da narrativa, né, mas realmente por serem muitos nomes, muitas pessoas, muitos lugares, muitas coisas, muitos planos que acontecem, né, acho também que um dos destaques dentro do filme é justamente os planos que eles elaboram, alguns que dão certo, outros não, mas são partes muito divertidas dentro do filme, né, que de fato te prendem a atenção, né, mas ele acaba ficando nessa posição justamente por isso, porque eu acho que ele poderia ser um filme muito mais, e quando ele realmente foca nisso, ele é um filme muito bom, mas ele acabou me perdendo em vários momentos por conta dessa confusão de muita gente, muitos nomes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. Não sei se teria como realmente solucionar, eu não posso dar uma solução aqui na questão da investigação, porque envolve muitas pessoas, né? Mas, no geral, foi isso que eu achei. Em quarto lugar, pra mim, ficou o filme The Autumn Nights. Eu sei que muita gente não gostou desse filme justamente por ele parecer como tantos outros filmes de máfia, mas com uma qualidade um pouco mais baixa. Mas, honestamente, ele me entregou exatamente o que eu queria, exatamente o que eu precisava, que era um filme de máfia que me lembrasse a tantos outros que eu gosto tanto, né? É quase impossível assistir esse filme e não lembrar de Os Bons Companheiros, O Irlandês ou até mesmo Poderoso Chefão, justamente por trazer essa coisa da máfia de Nova York, a coisa da família, né? Traição e como tudo é tão dramático assim. E é um filme que se destaca por conta de termos o Robert De Niro interpretando 2 personagens dentro da história, o que é algo muito diferente do que eu já vi, né, e acho que acaba sendo interessante. A maioria das críticas que eu vi é justamente por ser uma história muito parecida, né, com as outras, apesar de ser baseada numa história real, né. E, de fato, acho que tem isso, mas pra mim ele entra numa categoria que é filmes que são parecidos com outros que eu gosto, e aí eu tenho mais opções de coisas quando eu tô a fim de assistir alguma coisa específica. É uma categoria meio comprida, como vocês podem perceber. Mas o meu perfeito exemplo pra isso é a saga Pânico. Porque o primeiro filme de Pânico é muito bom, mas depois que você assistiu e você tá com vontade de assistir alguma coisa parecida com Pânico,
você pode assistir Pânico 2, ou Pânico 3, Pânico 4, você pode assistir a saga inteira, entendeu? E acho que cumpre aí essa função de dar mais variedade para as outras coisas, né? Vou falar que a história me prendeu com muita facilidade, justamente por tratar de dois amigos, né, que são os protagonistas da história. Ali é uma amizade que acaba meio que se ruindo por conta de briga de poder, por dinheiro, e é tudo muito dramático, e acho que essas são algumas coisas muito positivas dentro do filme. Já em terceiro lugar, pra mim, ficou o filme Vitória. Antes de assistir esse filme, eu tinha alguns pensamentos a respeito, porque eu já conhecia a história. Então eu tinha um pouco de medo de assistir ao filme e achar ele extremamente previsível, já por saber o que acontece no final da história, né? Saber o decorrer. Mas, muito pelo contrário, porque ele é um filme que te ganha muito mais por conseguir te colocar no ponto de vista da personagem. Não só como uma mulher ali numa situação complicada, né? Mas também na posição de uma mulher idosa, em que diversas vezes é desacreditada e completamente ignorada por diversas autoridades, né? E principalmente a polícia. E acho que ele ganha muito por conta disso, porque a personagem da Vitória, ela tem um espírito que pelo menos me lembrou muito a minha avó, né? Então foi muito fácil de entender ela como uma pessoa real, né? E você sente muito com as dores dela, né? Em determinado momento do filme, spoiler da história, né? Mas em determinado momento do filme querem colocar ela na proteção de testemunhas e ela não quer, porque ela batalhou tanto pra conseguir aquele lugar, que ela não, mesmo que aquilo ali seja perigoso, ela não quer abrir mão daquilo. E, enfim, eu acho que isso é muito forte, e o filme, o grande destaque é a Fernanda Montenegro. Acho que não tem nem como negar isso. As melhores partes do filme são todos os momentos dela. Acho que ela consegue entregar uma personagem que é muito verdadeira, né? Ela não só é muito corajosa por tudo que ela fez, por querer fazer aquilo que é certo, mas ao mesmo tempo por ser uma personagem que tem seus momentos de reclamona, que tem seus momentos que ela bate boca ali com outros personagens, que ela é uma mulher que não leva desaforo pra casa, e acho que isso deixa ainda mais fácil da gente entender ela como uma pessoa real e uma pessoa extremamente verdadeira, né? Outro destaque do filme também são os personagens coadjuvantes. Eu gostei muito de todos, acho que todos eles têm uma importância muito grande, não só na vida da Vitória, mas também dentro da história, e eu fiquei muito curiosa para saber o que teria acontecido com todos esses personagens no pós ali, então acho que eles cumprem essa função dentro do filme muito bem. Já em segundo lugar ficou o filme A Máquina do Tempo, ou Lola. Esse foi um filme que eu assisti muito sem querer, porque eu vi em um site nada a ver que ele ia estrear, e depois eu vi que ele ia estar em uma sessão de cinema e eu consegui assistir. Ele é um filme da Irlanda que conta a história de duas irmãs que desenvolvem uma máquina do tempo. E pode parecer que ele seria igual a todos os outros filmes de máquina do tempo, mas muito pelo contrário, porque a máquina do tempo que elas desenvolvem não é uma máquina do tempo que transporta elas para outro lugar, e sim uma máquina que mostra o futuro para elas, né? Elas não podem viajar em si, mas com isso elas têm acesso a várias coisas que acontecem, né? Tanto num futuro bem distante, elas estão durante ali a Segunda Guerra Mundial, quanto num futuro de um dia praticamente, o que faz com que elas comecem a avisar sobre possíveis bombardeios, né? E não bastando somente tudo isso para deixar o filme mais interessante, ele ainda é um filme que é de found footage, né? Então o filme inteiro a gente acompanha ali uma delas gravando a câmera, quase como se fosse um documentário, ao mesmo tempo que a gente acompanha quando as coisas começam a se desandar, né? Acho que é um filme que ele se destaca por trazer todas essas coisas diferentes e por trazer uma história completamente nova de tudo que eu tinha visto antes, e de tratar realmente essas complicações sobre viagem no tempo e sobre o que é certo moralmente, né? Em diversos momentos elas têm vários debates sobre o que é certo, e eu acho que é muito legal a forma como eles conseguiram colocar isso dentro do filme. E em primeiríssimo lugar ficou o filme Mickey 17. Vou falar que esse filme tem crescido muito dentro de mim desde que eu assisti. Ele tem se tornado cada vez mais querido, em parte porque eu gostei muito do lado cômico dele, assim. Eu achei um filme extremamente engraçado. Só de lembrar de alguns momentos eu rio sozinha, assim, e acho que tem algumas coisas para destacar neles. Primeiro, eu gostei muito do mundo que se foi criado, esse mundo pós-apocalíptico, mas que ao mesmo tempo
É um mundo que a gente consegue acreditar que seja possível de acontecer com a nossa realidade, né? É uma crítica que, apesar de já ter visto em outros filmes, né? Até mesmo no próprio Parasita, a gente já viu, né? Ainda assim é uma crítica pertinente, né? Não deixa de ser atual. E principalmente Robert Pattinson, acho que ele é o grande trunfo desse filme, né? Não só porque ele entrega duas performances maravilhosas e completamente distintas, mas também por mostrar esse lado cômico do ator. Eu vi em várias entrevistas ele sendo uma pessoa extremamente engraçada e chegava nos filmes e ele sempre interpretava uma pessoa extremamente séria, né? E pouco carismática. E acho que aqui ele consegue interpretar personagens que permitem ele ter essa liberdade cômica, assim, e realmente foi algo que me conquistou bastante. Acho que é uma história que é contada de uma forma muito interessante, com flashbacks que são muito legais, né? E justamente por abordar tantos temas numa história só. Acho que alguns temas foram mal desenvolvidos? Sim. Acho que teve algumas questões, inclusive já tem crítica aqui no canal sobre o filme, eu vou deixar linkado aqui. Mas, ainda assim, eu acho que ele consegue abordar temas muito legais, né? Um deles sendo justamente as questões éticas dentro da ciência. Eu sempre acho esse debate ético muito interessante, independente da profissão que seja, né? Eu falei de September 5 lá no começo e agora eu vou falar de novo, que a gente tem toda a coisa ética dentro do jornalismo, né? Sobre o que mostrar e o que não mostrar. E aqui eu acho que tem esse debate do limite da ciência, né? E principalmente a questão de clonagem, que é um tema que eu acho muito interessante, né? E aqui dentro do filme acho que eles conseguem elaborar isso muito bem e sobre o limite de teste, né? O que é uma vida, o que é memórias, o que faz você ser um ser humano, ser uma pessoa, né? E esse próprio debate de identidade, essa crise de identidade que o personagem passa ali dentro do filme, e acho que tudo é feito de uma forma muito legal, assim. Minha principal crítica com o filme é realmente o seu finalzinho, assim, o último terço da história, em que eu sinto que eles pegam você e falam, agora a gente vai contar exatamente qual que é a crítica, e temos um monólogo, basicamente escrevendo com todas as letras, todas as palavras, qual que é a crítica do filme, e acho que isso empobrece, assim, um pouco da história. Então, essa é a minha maior questão com o filme, mas honestamente, toda vez que eu lembro dele, eu fico feliz, então pra mim ele mais do que merece esse primeiro lugar. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar quais que foram os melhores filmes que você assistiu no mês de março. Também deixar aqui nos comentários o que você achou da minha lista. E então foi isso, e até o próximo vídeo.